A bactéria do gênero Salmonella é frequentemente transmitida por alimentos de origem animal, quando são consumidos crus ou mal cozidos. Isso pode ter diversos desdobramentos na saúde humana e é por isso que a gente vai conversar sobre esse tema no programa Ubra Conhecimento que está começando. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas para os nossos convidados, professor Nilo Ikuta e professor Wagner Ricardo Lung. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tanto o professor Nilo quanto o professor Wagner têm graduação em agronomia e doutorado em genética e biologia molecular. São docentes do programa de pós-graduação em biologia celular e molecular aplicada à saúde, mestrado e doutorado, e também são docentes no mestrado de genética e toxicologia aplicada, pesquisam temas aderentes a essa área e os dois têm uma vasta publicação científica. E antes de nós começarmos a nossa conversa sobre esse importante assunto, nós vamos para a reportagem sobre o tema. O Laboratório de Diagnóstico Molecular da Ubra Canoas desenvolve pesquisas para a saúde humana e animal, a partir de estudos epidemiológicos de doenças infecciosas. Uma das pesquisas realizadas é sobre a bactéria Salmonella, que tem seu DNA organizado em milhões de pares de base, como comenta o aluno de iniciação científica, Lucas Wolff. Ela é organizada, então, em bases nitrogenadas, em que a gente tem principalmente 4, na verdade são 4. A, que é representado por A, adenina, T, timina, G, guanina e C, citosina. Tá? Então ela é organizada nessa estrutura que a gente chama de DNA, em dupla hélice, em que a gente detecta ela por similaridade das bases. O laboratório realiza análises com amostras de órgãos e sangue, que são armazenadas dentro de freezers. São feitas várias lavagens nestes materiais até que se obtenha apenas o DNA puro da bactéria, além de outros processos de verificação. Ocorre diversos ciclos onde ocorre a desnaturação e uma série de anelamento de outras sequências, em que ocorre então a detecção por similaridade dessas bases. Entende? A gente vai colocar uma série de reagentes em que terão a similaridade a essas bases e se realmente for a bactéria, ele irá anelar nessa sequência que a gente chama de DNA. As reações são processadas pela máquina termocicladora, que realiza diversos ciclos com diferentes temperaturas para identificar se a bactéria é salmonella ou não. Os resultados são apresentados através de gráficos, com aumentos das curvas quando o resultado é positivo para a bactéria. Essa aqui seria a amostra final, tá? Onde a gente vai realizar a detecção se realmente é de salmonella ou não, se tem essa bactéria ou não. Outro processo que acontece é o de semeadura, onde ocorrem as análises das amostras finais. A gente coleta essa amostra de salmonella, que é em questão, né, que a gente está trabalhando, e semeia ela nessa placa aqui. A gente deixa ela em temperatura adequada para que ela cresça, e o resultado final que a gente tem são essas bolinhas aqui que a gente chama de colônias, onde ocorre a aglomeração dessas bactérias. Os alunos bolsistas realizam projetos de pesquisa em conjunto com mestrandos e doutorandos, com a finalidade de produção de artigos e apresentações científicas. Salmonella e as implicações para a saúde humana e animal é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E eu quero começar a nossa conversa perguntando, professor Wagner, do que trata a pesquisa que vocês estão desenvolvendo, estudos genéticos com salmonella e implicações para a saúde humana e animal? Bom, professor Cláudio, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui hoje, conversando sobre esse problema importante que é a salmonella. Né? Na realidade, a gente trabalha bastante, né? A gente tem um laboratório aqui que é o Laboratório de Diagnóstico Molecular. A gente trabalha muito mais com a parte da estrutura do DNA, para conhecer um pouquinho melhor as características genéticas da salmonella. Né? Mas eu acho que antes, eu acho que mais importante até explicar um pouquinho, né, o que é a salmonella, até para que o pessoal possa entender um pouquinho melhor, perfeito, né, as consequências, né, dessa bactéria. Né? Na realidade, a salmonella é uma bactéria, entre as várias que existe que pode ocorrer no organismo dos animais, principalmente no intestino. Né? Por isso que elas são chamadas de bactérias entéricas. Nosso intestino é revestido por bactérias, né? Existem diferentes espécies de bactérias. Salmonella é um dos gêneros, né?
E, na realidade, a espécie de bactéria é a Salmonella entérica, justamente por acontecer O nome técnico, né? Exatamente, é o nome científico da Salmonella. E, na realidade, existe uma diversidade muito grande de tipos de Salmonella. Algumas salmonelas causam doenças apenas no homem, né? Outras salmonelas ocorrem e causam doenças em animais. E tem algumas salmonelas que são, inclusive, mais até, vamos chamar assim, de perigosas, porque justamente elas podem acontecer nos animais e depois, ficando nos alimentos, serem transmitidas para o homem. Via Via animal, o alimento. alimento animal. Via o alimento. Né? Olha só. Na realidade, tem duas formas de transmissão da salmonela, né? Uma que é a mais, né, que acontecia mais antigamente, mas que em alguns países do mundo ainda ocorre, que é a transmissão fecal-oral, né? Mas isso acontece normalmente em locais que têm pouco saneamento básico, Pouca não tem as higiene estruturas também, mínimas, né? Sim. Pouca higiene, né? Então, o mais comum é ocorrer justamente a transmissão para o homem, principalmente através dos alimentos. Dos alimentos. Né? Professor Nilo, e a frequência com que essa transmissão que o professor Wagner comentou acontece é bastante alta, e isso levou vocês a se interessar nesse projeto? Na verdade, não é tão alta. E a quantidade de vírus nos alimentos, de forma geral, é baixa. Normalmente o problema dá no verão, né, essas gastroenterites. Porque é uma manipulação nos restaurantes, por exemplo. Ou seja, falta de cuidado. E a bactéria se multiplica no calor. Então, ele veio com um pouquinho, se multiplicou no verão, se produz um alimento que não está bem cozido ou muito tempo fora da geladeira e causa os problemas de gastroenterite. Professor, você já comentou um pouco quais são os principais sintomas que as pessoas podem perceber? Você tem aquele sintoma, talvez esteja com alguma bactéria. Não, ela pode, na realidade, conforme eu comentei antes, né, a gente tem uma quantidade enorme de bactérias que formam o que a gente chama da microbiota que está no nosso intestino. Elas, inclusive, são muito importantes, né? A gente depende de muitas dessas bactérias, elas são necessárias, tá? Mas tem algumas bactérias que são patogênicas, é o caso da salmonela, tá? Salmonella, Campylobacter, a própria Listeria, que foi muito falada recentemente em função da questão da contaminação no supermercado, uma rede de supermercados em Porto Alegre. Sim, né? sim. Mas no caso especificamente da salmonela, né, tem alguns tipos que são mais problemáticos para a saúde humana, que eles normalmente acontecem nos animais, né? E só complementando o que o Nilo comentou, né, um cuidado muito importante que existe, e por que acontece mais no verão, né? Porque normalmente essa bactéria consegue se multiplicar. E tem alguns tipos de alimentos, por exemplo, né, salada de maionese. Né, normalmente até a gente fez um estudo e observou que maior frequência é em salada de maionese. Por que acontece isso? Porque na realidade a bactéria normalmente ela está no ovo e quando vai se preparar a salada de maionese, né, se forma um nutriente para ela, que é a batata ali, né? E ela consegue, e essa mistura faz com que ela se multiplique. Se essa salada de maionese, por exemplo, é mal conservada, fica a temperatura ambiente, próxima à temperatura do nosso corpo, por exemplo, é a temperatura ideal para a bactéria poder se multiplicar, né? E está em uma grande quantidade depois no alimento quando a pessoa consome. E aí o que acontece? Qual que são os principais sintomas? O primeiro, né, é uma diarreia, né? Muitas vezes a pessoa pode ter também vômito inicialmente, né, mas às vezes não acontece, às vezes acontece direto a diarreia, né? E depois, conforme o tipo de salmonela, a pessoa pode ter, e conforme o estado imunológico da pessoa, ela pode ter maiores ou menores complicações. Perfeito. Tá? Tem alguns tipos de bactéria que são chamados, a gente classifica as bactérias, a salmonela, em sorotipos. Existem mais de 2.600 tipos de sorotipos diferentes. Já conhecidos, já catalogados, já identificados, já caracterizados. Tá? Mas entre esses mais de 2.600, tem um número muito limitado que causa a maior parte dos problemas, a maior parte dos surtos, né? No caso especificamente do homem. Né? E esses são, eu gostaria de destacar 3 principais, que é o tifimúrio, sorotipo tifimúrio, né? O sorotipo enteritides e o sorotipo
Heidelberg. O que significa cada um deles, professor? É uma classificação, eles têm uma determinadas características, inclusive uma das coisas, o critério de classificação em si, por que a gente chama de sorotipo, né? Porque são utilizados antissoros para poder ver como é que é a estrutura da bactéria. Tá? Na realidade, essas bactérias têm pequenas diferenças na sua estrutura bacteriana, na sua composição química externa, na sua superfície. Tá? E aí, esse tipo de avaliação, né, o que a gente chama de sorotipagem, avalia justamente esta característica da superfície das bactérias. E aí foram sendo classificados, foram sendo encontrados cada vez um número maior. Tá? Mas os que são importantes são esses, principalmente para a saúde humana ou de contaminação alimentar, existe um número ainda maior, tá? Mas esses 3 são os que estão mais disseminados no mundo inteiro e que são os que causam as maiores complicações depois nas pessoas que estão contaminadas. Tifimurium, por exemplo, existe uma grande preocupação atualmente porque existe uma disseminação recente, principalmente em países africanos, né, que tem muitas pessoas que estão com imunodeficiências devido à contaminação pelo vírus HIV, por questões de nutrição ruim, né, má nutrição, né, e isso favoreceu com que hoje a salmonela na África seja um dos principais, né, causadores um dos principais agentes infecciosos que causam mortes na África. Inclusive, né? Morte. Inclusive mortalidade. Porque não há tratamento adequado, provavelmente. Provavelmente. Não existe tratamento e não... Né? Mas se tem tratamento no processo, necessariamente não leva à morte? Ou tem alguns casos inevitáveis? No humano? No humano, usa antibióticos, né, de forma geral. Então, normalmente, aqui no Brasil, quem sofre mais são as crianças, as pessoas mais idosas e as pessoas que têm alguma deficiência imunitária. Ou seja, as pessoas mais frágeis, no caso, crianças e idosos. Exatamente. Né? E nós temos, assim, no Brasil, casos de pessoas que chegaram a óbito devido a essa bactéria também. Mas também são pessoas que acabam não se tratando adequadamente, se é essa a causa? Na realidade também, né? O não tratamento, consequentemente, leva ao óbito, né? E nos casos em que há uma infecção por alguma dessas salmonelas que são esses tipos que causam, né? Tem um problema de saúde humana maior, né? Na realidade, o que acontece? O que tem de diferente nesses sorotipos? É que eles não ficam apenas no intestino causando uma diarreia. Eles têm a capacidade de invadir, né, os enterócitos, que são as células do intestino, tá? Entrar na corrente sanguínea e se disseminar, tá? Causando uma doença, uma bacteremia, né? E que, consequentemente, a pessoa pode ter uma septicemia. Se ela tem imunodeficiência, se ela é mais frágil, conforme tu comentaste, né? A pessoa tem uma suscetibilidade maior e pode vir, consequentemente, a óbito. Né? Muito bem. Nós vamos para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre estudos moleculares para a detecção e caracterização de salmonelas. Sabe-se que salmonela é um importante patógeno relacionado a contaminações alimentares e doenças entéricas no homem. Portanto, se faz necessário o estudo de caracterização molecular dos sorotipos de salmonelas em amostras de alimentos e clínicas. Aqui no Laboratório de Diagnóstico Molecular, esta é uma importante linha de pesquisa para identificar a frequência desses importantes patógenos relacionados a doenças entéricas, gastroenterites, que têm importância na saúde pública de forma geral. Mais recentemente, tem sido focado no estudo de resistência a antimicrobianos de diferentes sorotipos de salmonela, o que tem também importante impacto na saúde pública, principalmente em instituições hospitalares. Salmonela e as suas implicações para a saúde humana e saúde dos animais é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. E eu gostaria de começar essa nossa conversa nesse segundo bloco, professor Nilo. A gente comentou antes que uma das maneiras para combater a consequência dessa bactéria é o antibiótico. Mas tem alguma chance dessa bactéria se tornar resistente também em relação a esse medicamento?
Sim, isso é muito comum. É muito comum acontecer. Principalmente quando está relacionado com o mau uso do antibiótico, né? E isso em 2 níveis, seja no tratamento do humano, seja na produção animal. Se você aplica de uma forma, Equivocadamente, sim. um antibiótico no animal, a bactéria também pode se tornar resistente. Quando vai tratar o humano, muitas vezes não vai responder. Então você tem que usar de uma forma muito responsável os antibióticos nos humanos e nos animais. Quer dizer, porque existe digamos, uma migração entre Sim. os dois. Sim, a bactéria mesma, né? Olha só que incrível, se ela não é bem aplicada nos animais, ela se torna resistente quando vem para o ser humano, o medicamento não faz mais Não efeito. faz mais efeito. Isso existe Vocês- uma grande sim. preocupação hoje no mundo inteiro de não usar mais antibióticos nas criações de animais, justamente para evitar, né, que ocorra esse processo da bactéria desenvolver resistência aos antibióticos. Mas existe algum outro controle, então, para fazer junto aos animais, se não se usa antibiótico? Sim, existe. Na realidade, inclusive recentemente, né, já vem um processo de mais de 20 anos, mas recentemente houve uma atualização das normativas, né, em que se pretende, né, tentar sempre cada vez reduzir mais os casos de salmonela em animais. Inclusive, existe uma determinação muito recente que é para que nenhum lote, né, que vá para o abate de frangos, né, estejam presentes aquelas salmonelas mais perigosas que eu comentei anteriormente, Sim, né, sim. que são justamente a Tifimurium e a Enteritides. Tá? Porque isso seria um obstáculo para a exportação do produto? Tanto para exportação como consumo da própria interno. população brasileira. A exigência, o Ministério da Agricultura tomou uma atitude se preocupando também com o consumo aqui no país, não só com a exportação, para evitar problemas de barreiras sanitárias, do Brasil parar de exportar produtos de origem animal, que seria extremamente ruim para a economia. Perfeito, né? claro. Afinal, hoje o país depende muito do agronegócio. Sim, né? sim. Existe a preocupação também de que essas bactérias não cheguem para o consumo humano. Consumo interno. Consumo E cabe salientar Sim. que a produção de frangos, de carne no nosso país é muito evoluída. Então, a gente tem a sensação de país de terceiro mundo, que faz de Sim. qualquer jeito, mas a nossa produção, por exemplo, de aves é uma das melhores do mundo. Olha só, isso é uma boa notícia que a gente precisa E enfatizar. no caso específico da salmonela, se trabalha em vários níveis, seja na produção das aves, seja no controle de qualidade do produto processado. Você faz 2 vezes os mesmos testes de detecção dessas bactérias, para que quando vá para o consumo humano, vá da forma mais reduzida possível, mais minimizado possível, né? E para você ter uma ideia, o Brasil é um dos grandes exportadores de frango do mundo. Sim, né? sim. Exportamos para a Europa, que é um país extremamente exigente, né? Seja para resistência de antibióticos, seja para uma carne de melhor qualidade, que, por exemplo, os Estados Unidos não conseguem exportar. Nós produzimos de uma forma melhor que os americanos, né? Em que a nossa carne vá menos contaminada do que eles. Então, essa ideia que a gente tem, por exemplo, da carne fraca, Perfeito, né? sim. Não é o normal. Não é o normal. Né? O normal não é que as pessoas vendam uma carne estragada para o consumo humano. Essa é uma coisa muito rara, muito eventual que aconteceu. Né? Que acontece. Pois é, mas essa é uma boa notícia diante de tantas notícias não tão boas. Ou seja, nós temos condições técnicas e de cuidado também melhor do que muitos países desenvolvidos no cuidado e manuseio com a carne. Com certeza. Eu só complementando, inclusive, Sim. o que o Nilo comentou, né? Dentro da estrutura das grandes empresas hoje produtoras de proteína animal, que a gente chama, que na realidade é carne bovina, suína, de aves e outros, né? E outros produtos de origem animal, né? Dentro da estrutura dessas empresas, um lugar especial são os laboratórios de análise para fazer todos esses processos de controle para que não tenha justamente esse tipo de problema no produto final. Né? Então, conforme o Nilo comentou, existem uma quantidade enorme de testes que são realizados justamente na fase de produção dos animais, principalmente aves e suínos, para quê? Para que não resulte em carne, ovos e outros produtos contaminados com salmonela e que esses produtos não cheguem no mercado.
Mas, em última análise, a melhor forma, pensando agora no dia a dia, qual é a melhor forma do cidadão comum no dia a dia se cuidar e se prevenir contra essa bactéria salmonela? Ter higiene dos alimentos, cuidar no manuseio. Sim, com certeza. Você vai comprar ovos, acho que aquilo que a mamãe sempre faz. Vai no supermercado, evita de comprar ovos quebrados, evita de comprar alimentos com prazo vencido, verificar se a temperatura, né, de onde está a carne está refrigerado mesmo, né, porque se estiver fora de temperatura, propicia mais a produção. E dentro de casa é a forma de você manipular o alimento também. Se você utiliza uma faca que está cortando uma carne, né, e depois você vai processar uma verdura, lava a faca, né, lavar as mãos antes de cozinhar, todas as coisas básicas de higiene mesmo, né? Acho que com certeza esse tipo de coisa reduz a chance de você se infectar com salmonela. Professor Wagner, tem alguma chance de os vegetais também transmitirem essa bactéria salmonela? Sim, né? Embora não seja muito frequente, já foi documentado, já foi demonstrado cientificamente, né, que os vegetais podem também ter a presença da salmonela, né? Inclusive aconteceu um caso até que saiu até um artigo científico que demonstrou, né, a presença, né, de salmonela em melancia. Isso acabou acontecendo alguns óbitos na Alemanha, Olha né? só. E a melancia era brasileira. Olha. Mas na realidade, em geral, isso é bem mais raro, porque na realidade a salmonela é uma bactéria que vive no intestino dos animais, né? Então ela não tem uma ocorrência muito frequente em plantas, né? Onde que pode acontecer a presença de plantas? Principalmente quando se utiliza muita adubação orgânica. Né? Daí tem uma chance um pouco maior. E irrigação, né? Irrigação. Porque a água, você não usa água tratada para irrigar. Perfeito, sim. Então, se a água estiver em contato com fezes de animais e você irrigar as plantas, né, você pode contaminar, né? Na verdade, então, o vegetal é um veículo de transmissão. Mas é bem mais raro do que de origem animal, né? Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica do programa de hoje envolve os cuidados para evitar a contaminação por salmonela em casa. As recomendações são a lavagem das mãos, principalmente durante o preparo das refeições, evitar o consumo de carne crua ou mal cozida. Os ovos não podem estar rachados, devem ser mantidos sob refrigeração e devem ser bem cozidos durante o preparo. Leites devem ser consumidos pasteurizados ou fervidos. Verduras, frutas e legumes devem ser lavados, deixando-os de molho em água contendo hipoclorito de sódio ou uma colher de chá de água sanitária. E os utensílios domésticos devem ser bem higienizados, principalmente quando envolvidos durante o preparo com o consumo de carnes cruas. Salmonela e as implicações para a saúde humana e animal é o tema do Ulbra Conhecimento desta semana. Estou aqui com o professor Wagner Ricardo Lung e professor Nilo Ikuta. Eles são docentes do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular aplicado à saúde, mestrado e doutorado, e também docentes no mestrado de Genética e Toxicologia aplicada da ULBRA. E nós vamos agora para o recado final. Professor Wagner, qual é o seu recado final? O meu recado final é justamente destacando a importância de se estudar, se conhecer muito bem a salmonela, a sua disseminação, né? Seja no nosso estado, no nosso país ou até no mundo, né? Se observa cada vez mais bactérias que têm uma capacidade maior de causar doença, têm mais virulência, são mais resistentes a antibióticos. E uma forma efetiva de se controlar é tendo uma vigilância epidemiológica, monitorando se essas bactérias estão acontecendo e estudando cada vez mais essas bactérias, né? Especialmente, os estudos mais recentes têm estudado muito o DNA dessas bactérias, estuda o genoma inteiro. Olha, e o nosso grupo tem
realizado uma série de estudos justamente para conhecer essas bactérias. Nós conseguimos, por exemplo, demonstrar num estudo na parte de produção de aves, né, que uma salmonela, a gente fez um estudo retrospectivo através da análise do DNA e descobriu que essa salmonela específica de aves entrou lá nos anos 50 aqui no Brasil. Olha só. E desta forma, com este mesmo enfoque, é possível saber como é que essas bactérias estão se disseminando no nosso país, né? Então, a importância de se estudar, se conhecer e principalmente se diagnosticar essas bactérias, principalmente essas que têm uma maiores problemas que causam maiores problemas tanto para a saúde humana como para a saúde animal, né? Então, acho que esse é o meu recado final. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade, né? Foi uma satisfação estar aqui hoje com vocês, né? Contigo, Cláudio, com o Nilo, né? Conversando justamente sobre esse importante problema, tanto para a saúde animal como para a saúde humana. A ideia do programa Ubra Conhecimento, de fato, é evidenciar a pesquisa importante que muitos professores, docentes da universidade fazem. Professor Nilo, o seu recado final? Bom, eu e o Wagner trabalhamos com salmonela e outras doenças há mais de 20 anos. E a avicultura em si, né, é uma área de grande interesse nosso. E não é porque tem mais salmonela nas galinhas, né? Muito pelo contrário. Então, mais uma vez, eu queria mostrar que um dos alimentos de alta qualidade que o país produz de uma forma excelente, ímpar. Não tem outro no mundo que faz que nem a gente, em quantidade e qualidade. E dentro dessa linha, né, além de nós sermos professores da pós-graduação, nós somos professores da agronomia e da veterinária. E é muito comum que as pessoas divulguem assim, por exemplo, que frango tem hormônio. Tá? Sim, não come sim. frango que, né, Sim. é um negócio que faz mal. E não é verdade. Tá? Na avicultura, né, além de toda a parte sanitária, que é muito bem controlada, não só a salmonela, todas as outras, né, é uma carne de excelente qualidade. Eu não produzo galinha. Sim, Né? sim. Posso falar assim, porque não vendo galinha. Mas o colega pesquisa, né? Não se usa hormônio, é um alimento de excelente qualidade. É a carne mais barata, mais fácil de produzir, né, que faz a diferença, né? Podem comer frango que faz bem. Não vai fazer mal. Muito bem, muito obrigado, colega Nilo, colega Wagner, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia. E nós voltamos na semana que vem para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!